Vocês é quem sabem. Até mais. Hermínia, pergunta Fernando, após ficar novamente a sós com a moça. Você acredita mesmo que há a possibilidade de eu ter notícias de meu pai? Sinto-me tão angustiado. Gostaria de, pelo menos, saber se ele está bem. O primeiro passo para isso, Fernando, você já deu. Acredita na imortalidade e deseja essa comunicação. Mas pelo que entendi das palavras de Eliana, a iniciativa deve partir do plano espiritual e não do nosso. Tudo bem, mas por que não tentarmos? Se formos bastante persistentes, acredito que o mundo espiritual, que os espíritos que controlam esse tipo de atividade, acabarão por nos atender, principalmente porque seu pai era um homem muito bom e deve ter condições de se comunicar conosco. Fernando sente uma esperança muito grande naquele momento, principalmente pela maneira como tudo se encaminhava sem que ele tivesse tomado qualquer atitude a respeito, ou seja, já havia prometido a si mesmo tentar comunicar-se com seu pai, inclusive tendo revelado isso a Álvaro, porém não sabia como começar e agora, sem nada ter planejado, encontra-se com Hermínia, sua antiga namorada que parece lhe abrir uma porta para isso. Teria sido uma feliz coincidência, ou o destino lhe estaria reservando essa aventura. Fala a respeito disso a moça que, por sua vez, sente-se feliz, pois percebe uma grande oportunidade de reaproximar-se daquele a quem ama e passa a incentivá-lo cada vez mais. Acho que o primeiro passo, Fernando, é você se dedicar ao estudo da doutrina espírita para poder entender como as coisas funcionam, como é a vida nos planos espirituais mais ligados à crosta terrestre, como se efetua o relacionamento entre os dois planos, a sorte dos espíritos após a desencarnação, os tipos de mediunidade, enfim, ter uma boa visão a respeito. Se quiser, posso auxiliá-lo. Gostaria imensamente, Hermínia. Você possui livros a respeito do assunto? Tenho, mas penso que poderíamos estudar juntos, pois tenho certeza de que, com a minha ajuda, você terá condições de entender tudo mais rapidamente. E eu lhe agradeço muitíssimo. Quando poderíamos começar? Vamos fazer o seguinte, amanhã mesmo vou lhe emprestar um livro com o qual já poderá iniciar-se no aprendizado. Que livro é esse? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi quem codificou a doutrina espírita, compilando diversas comunicações de espíritos em forma de perguntas e respostas. Tenho certeza de que irá gostar. Ao mesmo tempo, poderá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, que lhe dará, sob a ótica do Espiritismo, os principais ensinamentos de Jesus, obra importantíssima, pois essa doutrina, além de ser uma filosofia e uma ciência que para tudo tem uma resposta, é uma religião que nos liga a Deus, nosso Criador. Logo em seguida, passarei para você algumas obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que lhe mostrarão, de maneira bastante clara e lógica, como é a vida no plano espiritual. Já ouvi falar desses livros. Além disso, gostaria de manter um contato semanal com você para elucidar as dúvidas que porventura venham a surgir. Fico-lhe muito grato, Hermínia. E quando poderemos começar? Amanhã mesmo. Passe lá em casa de manhã e lhe darei os livros. Aliás, papai e mamãe ficarão muito felizes com a sua visita. Depois combinaremos um dia da semana para estudarmos juntos. Então, amanhã passarei em sua casa. Hermínia não cabe em si de tanta felicidade. Não consegue acreditar que irá ver Fernando toda semana. Meu Deus, pensa, será que conseguirei reconquistá-lo? Oh, por favor, me ajude, roga, exultante. De repente, Fernando levanta-se de um salto, interrompendo a conversa. Um momento, Hermínia. Já volto, exclama, saindo apressadamente em direção a uma escadaria que liga o terraço onde se encontram, a um jardim no andar térreo. Onde você vai? O que aconteceu? Pergunta a moça, sem obter resposta, pois Fernando já se encontra descendo rapidamente os degraus, procurando desviar-se das pessoas que soubem. Hermínia, sem nada a entender, corre até a sacada, conseguindo ainda avistar o rapaz que sai pelos portões do clube. Mas o que foi que deu nele? Pergunta-se apreensiva, enquanto lentamente começa a descer também em direção à saída. Nesse momento, Fernando questiona o porteiro. Por favor,
O senhor não viu para que lado foi uma moça loira, de cabelos curtos. Estava trajando um vestido preto. Aconteceu alguma coisa, meu rapaz? Pergunta-lhe o funcionário, preocupado com a estranha expressão de Fernando. Não. Quer dizer, preciso encontrá-la. O senhor não viu para que lado foi? Desculpe-me, moço, mas está passando muita gente por aqui e a maioria das moças está de preto. A mais bonita, insiste pateticamente Fernando. Desculpe-me, mas não sei lhe dizer. Obrigado, agradece, dirigindo-se até o meio-fio e olhando para ambos os lados da rua. Meu Deus, ela estava aqui. Mas por que já foi embora? Será que vai voltar? Fernando havia visto do terraço do clube a misteriosa moça do shopping quando esta e mais uma outra moça encaminhavam-se em direção à saída e, no incontido impulso, correr a fim de alcançá-la, porém sem sucesso. Tenho certeza que era ela. Não posso ter me enganado. O que aconteceu, Fernando? Pergunta Hermínia, já a seu lado. O rapaz volve olhar para ela, limitando-se a dizer, desculpando-se. Perdoe-me, Hermínia. Pensei ter visto um amigo que não vejo há muito tempo, saindo do clube. Como desejaria tê-lo alcançado. Hermínia tomou então pelas mãos, num convite para que retornem ao salão do baile, no que Fernando aquece, deixando-a romanticamente feliz com isso. Ao retornarem ao terraço, o rapaz procura recuperar a serenidade e recompor as descompassadas batidas de seu coração. Pode ser que esse seu amigo seja frequentador deste clube, diz Hermínia. Quem sabe se começarmos a frequentá-lo, você não possa vir a encontrá-lo. Fernando parece não estar prestando muita atenção no que diz a moça, irrompendo com uma pergunta. Diga-me uma coisa, Hermínia, sei que o Espiritismo prega a reencarnação como forma de aprimoramento espiritual, onde o retorno ao mundo físico possibilita que os espíritos voltem a conviver geralmente com aqueles a quem são devedores a fim de que possam ressarcir seus débitos ou, então, retornam com destinos que lhes sirvam de aprendizado naquilo que mais falharam na encarnação anterior, ou seja, existe toda uma gama de aprendizado nas diversas encarnações por que passam. É mais ou menos isto, não é? Sim, Fernando. Vejo que já possui algum conhecimento a respeito do assunto. Andei lendo alguns livros, especialmente romances e penso ter aprendido alguma coisa, principalmente no tocante às leis de causa e efeito afetas à teoria reencarnacionista que julgo ser a mais condizente com a justiça e a bondade de Deus. Mas o que realmente gostaria de saber é se, porventura, de alguma forma, um espírito reencarnado pode lembrar-se de algum outro que lhe cruze o caminho numa nova vida. Muitas vezes, Fernando, um espírito reencarnado, sem compreender o porquê, sente uma grande simpatia, até mesmo um forte sentimento de amor por outros espíritos, também reencarnados, por causa da grande afinidade que passaram a ter depois de conviverem em vidas passadas. Outras vezes, da mesma maneira, chegam a possuir incompreensíveis sentimentos de ódio, por tristes acontecimentos, também do passado. E você acha que isso vem explicar aquilo que, comumente, denominamos de antipatias ou então amor à primeira vista? Com toda certeza, responde Hermínia, bastante animada com o rumo da conversa, pensando tratar-se de uma curiosidade de Fernando quanto ao amor que um dia dissera sentir por ela. Porém, Fernando, na verdade, está pretendendo uma explicação a respeito de seu inexplicável sentimento pela moça que vira no shopping e que a cada dia que passa sente mais intensamente ocupar-lhe o coração. E você acha que esse amor à primeira vista pode ser recíproco? Hermínia sabe que não, necessariamente, mas prefere afirmar, em seu próprio proveito. Tenho plena convicção disso. Mas por que a pergunta? Fernando, por sua vez, não pretende relatar ainda o que está lhe sucedendo. Por nada, Hermínia. Foi algo que me ocorreu agora. Você, por acaso, já sentiu alguma vez antipatia gratuita, sem entender o porquê ou um amor à primeira vista? Insiste a moça, lembrando-se de que Fernando quando a conhecera, logo quis namorá-la. Você está ouvindo essa música? Disfarça o rapaz. É a minha preferida. Vamos dançar? Vamos, sim, concorda Hermínia, percebendo que talvez ainda seja um pouco cedo para tentar entabular assunto tão delicado,
mas sente-se feliz com o rumo que as coisas estão tomando e, radiante de esperança, acompanha Fernando, que gentilmente lhe oferece o braço, levando-o de volta ao salão. 4. Soares, você já deixou o mundo material e agora pertence ao verdadeiro plano da vida, que é o espiritual. Agradeça a Deus por ter tido uma desencarnação amena e suave, auxiliado que foi por uma equipe socorrista e trazido para esta colônia de socorro que se encontra nas imediações da Terra, a serviço do Cristo. Pode ter a certeza absoluta de que isso somente foi possível, graças aos atos caridosos por você praticados, quando de sua última romagem física. Tenho tantas dúvidas, tantas perguntas a fazer. Pode ter a plena certeza de que todas elas lhe serão respondidas, tão logo tenha alta deste tratamento e passe a frequentar a nossa escola de readaptação. Frequentarei uma escola, a quê? Sim. É necessário que readquira os seus poucos conhecimentos sobre as verdades da vida que, um dia, momentaneamente, caíram-lhe no esquecimento mental, mas que permaneceram incólumes, de maneira latente, em sua bagagem espiritual. Novas verdades também lhe serão transmitidas para que possa aprofundar-se um pouco mais nas questões evolutivas do espírito, filho de Deus e herdeiro do universo. Meu Deus! Não podia imaginar. Mas o irmão me disse que tive o merecimento de ter sido socorrido por uma equipe, tendo, dessa maneira, uma desencarnação amena, por causa de meus atos de amor ao próximo. Sim, quer dizer que os outros espíritos ou alguns outros espíritos não têm esse tipo de auxílio? Realmente, irmão Soares. Como já lhe disse, todos nós somos artífices de nosso destino. Alguns, como você que, apesar de nunca ter seguido nenhuma religião terrena, sempre praticou o bem ao próximo, teve o merecimento de ser auxiliado por irmãos afins com o mesmo ideal. Por outro lado, muitos de nossos irmãos encarnados optam por preocupar-se apenas com o seu próprio bem-estar e é evidente que receberão outro tipo de recepção, principalmente por parte daqueles que sempre comungaram com os seus ideais inferiores. E o que acontece com eles no momento de sua desencarnação? Uns, demoram-se algum tempo para despojarem-se de seus próprios corpos físicos, tão ligados estão ao egoísmo e à vaidade a respeito de suas vestes carnais. Lembre-se que, no momento de sua desencarnação, vários fios que o prendiam como espírito ao corpo, foram rapidamente desligados. Pois bem, aqueles que se importam tão somente com a matéria, nesse momento da partida, têm dificuldade nesse desligamento. Suas próprias mentes, extremamente ligadas à exagerada importância que dão às coisas materiais, em detrimento às coisas do alto, principalmente no tocante ao cumprimento dos ensinamentos de Cristo, propiciam uma forte ligação entre os próprios átomos de seus corpos materiais e espirituais, dificultando o desligamento, sendo, para eles, de grande sofrimento físico essa separação. Outros, tão imantados estão a espíritos que se lhes assenhoreiam durante quase toda uma vida os desejos mais vis e mesquinhos, por eles são aprisionados e levados à continuidade de seus próprios descaminhos em regiões que abrigam cidadelas ou aglomerados espirituais nos lamaçais trevosos do vício e da criminalidade. Essas regiões seriam parte do que se costuma denominar de inferno? Perguntei, gravemente abismado. Até poderia ser chamado por esse nome, já que os homens idealizaram esse inferno a partir das lembranças de suas sombrias passagens por essas paragens, com a única diferença que nada há de eterno nesses sofrimentos, haja vista que Deus, nosso Pai, é todo bondade e sempre oferece novas oportunidades para aqueles que demonstram arrependimento e sincero desejo de modificar o rumo de suas vidas. Outros tantos espíritos, meu caro irmão Soares, que não chegaram a praticar atos de maldade voluntária, mas que se encontram extremamente apegados às coisas materiais e, até mesmo, a espíritos encarnados, após toda a dificuldade de se desvencilharem do corpo físico, ficam a viver perambulando lado a lado com suas predileções da matéria ou junto a pessoas pelas quais sentem doente o sentimento de posse, na maioria das vezes, sem se aperceberem de que já não fazem mais parte do mundo material, vivendo num estado quase sonambúlico, como se estivessem vivendo um sonho que, muitas vezes, revela-se como verdadeiros pesadelos. Quase sempre, muitos espíritos a eles ligados pelos laços reencarnatórios do passado e que lhes devotam muito amor, procuram auxiliá-los, porém não conseguem ser visualizados por eles,
já que suas vibrações encontram-se circunscritas ao plano material e nada conseguem detectar do plano espiritual. E podem permanecer por muito tempo nessa situação, muitas vezes por vários anos e, mesmo, séculos, até que o tempo se incumba de abrir os seus corações para as sublimes vibrações que, um dia, lhes foram implantadas na alma, filhos que são do mesmo Pai Celestial. Há casos, também, em que os espíritos encarregados de auxiliá-los conseguem, através da intuição, conduzi-los até algum local apropriado, onde impera o verdadeiro amor, para que, com auxílio de fluidos emanados de corações elevados, possam fazê-los sentir a presença de irmãos que querem auxiliá-los. Geralmente, esse tipo de trabalho é realizado em centros espíritas, onde, além do manuseio dos fluidos existentes no ambiente, doados pelos irmãos encarnados ali presentes, espíritos sofredores para ali são encaminhados para que, através da comunicação mediúnica, sejam devidamente auxiliados. O que vem a ser essa comunicação mediúnica? Já ouvi falar disso. Na verdade, irmão Soares, todos os espíritos encarnados possuem algum grau de mediunidade, através da qual normalmente ocorre o intercâmbio entre os dois planos da vida. É por ela que os espíritos encarnados vivem constantemente em ligação com espíritos desencarnados, afins a eles, onde o bem ou o mal podem ser sugeridos através da intuição. Haja vista a grande atração existente entre as criaturas dos dois planos, atração esta proveniente dos sentimentos que, um dia, no passado, ligaram-nos nos caminhos ou descaminhos da jornada. No caso da comunicação mediúnica, o que ocorre é que muitos espíritos que vivem encarnados na Terra possuem essa mediunidade um pouco mais desenvolvida, servindo de ponte de ligação com o plano espiritual, na maioria das vezes através da mediunidade psicofônica, em que espíritos desencarnados se utilizam da fala dos médiuns para se comunicarem e, evidentemente, fazerem-se notar, falando sobre os seus problemas ou suas aspirações, conseguem ser aconselhados por uma outra pessoa que com eles entabula uma conversação sadia e elucidativa. Inclusive, conseguem fazer com que eles, abrindo seu coração ao arrependimento sincero ou à vontade de se modificarem, consigam visualizar outros espíritos de seu próprio plano que podem, então, encaminhá-los no rumo certo, muitas vezes, levando-os a colônias de socorro, como esta aqui. Outros tantos médiums existem que conseguem transmitir as mensagens do mais além, através da psicografia, ou seja, através da escrita, mecanicamente, quando o médium presta sua mão como se esta fosse um apêndice do espírito comunicante, ou de maneira intuitiva, quando o médium permite que os pensamentos do outro desfilem por sua mente, transmitindo-os, então, para o papel. Também o fenômeno da mediunidade psicofônica pode ocorrer através da intuição. E quanto àqueles que chegam a ver espíritos desencarnados como nós? Ah, sim, esses são os médiuns videntes que entram em sintonia com o plano espiritual, conseguindo enxergar tanto os espíritos desencarnados, como, muitas vezes, o próprio ambiente que os cerca. Irmão Ulisses, gostaria muito de saber a respeito do paradeiro de minha esposa Clarice. Ela deixou o mundo físico há quase 3 anos, levando-se em conta todo o tempo que passou desde que vim para cá. Soares, você precisará ter um pouco de paciência e, como já lhe disse, aprender mais sobre este nosso plano e outras considerações sobre a vida espiritual. Aí, então, terá condições de realizar incursões para outros lugares e contatos com espíritos mais elevados. Como assim? Minha esposa não se encontra aqui? Perguntei, preocupado. Não, Soares. Sua esposa Clarice encontra-se numa dimensão mais evoluída, visto ser um espírito de avançadas qualidades. Lágrimas de felicidade novamente irromperam de meus olhos diante dessa revelação. Realmente, minha esposa sempre demonstrara virtudes bem acima das de outras pessoas, onde a paciência, a tolerância, o amor ao próximo e o desapego das efemeridades foram uma constante em sua vida. Que alegria senti, apesar de perceber pouca probabilidade de encontrar-me com ela naquele momento. Mas teria oportunidade de revê-la? Perguntei. Sim, Soares. Um dia, ela virá ao seu encontro. Pode ter a certeza de que ela lhe devota muito amor e auxiliará muito com as suas preces e vibrações. E minha filha Alzira é meu genro. Gostaria de saber notícias deles. Pelas últimas notícias que tive, estão muito bem. Aliás,
São espíritos que já se encontram em avançada posição evolutiva, se comparados à maioria dos que habitam a Terra, sendo, inclusive, entidades afins, de outras encarnações que, há algum tempo, vêm se reencarnando ligadas a laços de consanguinidade. O irmão não precisa preocupar-se com eles, pois ambos possuem vários simpatizantes neste plano que muitos têm auxiliado, quando necessário. Sinto muita saudade. O saudade, Soares, é um sentimento natural e de forma alguma prejudicial, pois traduz humildade e reconhecimento. Humildade no enaltecimento do próximo por quem a sentimos, ao mesmo tempo em que denota o reconhecimento de suas qualidades. O que devemos evitar em nosso coração é o amor possessivo que escraviza, e mantendo mentes umas às outras, num processo obcecante. Por isso, procure emitir vibrações de real amor àqueles a quem ame que se encontram distantes para que elas os alcancem e os contagiem com muita paz e serenidade. Dessa maneira, seus sentimentos transformar-se-ão em bênçãos de dupla finalidade auxiliadora, beneficiando seus entes queridos e você próprio. Neste ponto de nossa conversação, já me sentia mais calmo e animado, porém muitas e muitas dúvidas assaltavam minha mente, desejando fosse possível tudo aprender naquele momento, num só jato de informações, porém, sabia que isso era impossível. Deixei de lado, então, as perguntas sobre as quais sabia poder obter respostas quando cursasse a escola que Ulisses me falara e procurei tomar conhecimento sobre coisas que mais me fossem necessárias no momento. Perdoe-me, Ulisses, por tantas perguntas, mas gostaria de saber mais sobre esta colônia de socorro em que me encontro. É bastante natural essa sua curiosidade e não precisa desculpar-se. Quando aqui cheguei há já algum tempo, também tive essa ânsia de a tudo conhecer. Pode perguntar, meu irmão. Ainda tenho mais alguns minutos à sua disposição, depois dos quais, terei que retornar às minhas outras funções, enquanto o amigo procurará descansar até a hora de sua próxima alimentação. Mais à noite, voltarei a vê-lo, juntamente com o irmão Flávio. Bem, não sei nem por onde começar. Diga-me, esta colônia de socorro restringe-se apenas a este hospital? Ulisses sorriu ante minha ingenuidade e respondeu-me, solícito. Não, Soares. Este hospital é apenas uma parte desta colônia que possui muitas outras dependências, tais como escola, biblioteca, confecção de roupas, móveis e equipamentos, além de muitas áreas destinadas aos diversos serviços pertinentes a este local, inclusive áreas de lazer, onde também são proferidas elucidativas palestras aos moradores e trabalhadores daqui. Na verdade, somos como uma cidade, tal como você conhece. Também alimentação? Perguntei, diante de tal revelação. Como não? Muitos espíritos, assim como você, ainda não conseguiram libertar-se da alimentação mais materializada e, até que consigam adaptar-se a novas outras formas de manterem seus organismos, necessitam de alimentos mais sólidos que aqui mesmo produzimos. Somente agora dei-me conta de que alimentei-me como quando encarnado, com a única diferença de que apenas um caldo como o que me foi dado tomar, pareceu alimentar-me mais do que uma farta refeição da crosta terrestre. Mas, sinceramente, nunca poderia imaginar que, após a morte, continuássemos a ter um corpo assim tão sólido, tão palpável e ainda necessitado de cuidados. Que matéria é essa que envergamos? Ulisses, mais uma vez, sorriu de meu total desconhecimento e, principalmente, de minha estupefação diante de tantas novidades, respondendo-me atenciosamente. Tudo isso o irmão irá aprender na escola de readaptação de que lhe falei, mas vou procurar, resumidamente, esclarecer-lhe alguma coisa a respeito deste nosso corpo. Todos nós, Soares, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e a nossa meta é a de levarmos-nos até planos mais altos, através da prática do bem. Agora, o que você precisa aprender, em primeiro lugar, é que a verdadeira vida é espiritual, através de todos os seus diversos planos. Este que ocupamos no presente momento é um dos mais inferiores. Junto à crosta terrestre, outros mais inferiores ainda existem. Da mesma maneira, a partir deste nosso, muitos outros, cada vez mais elevados física e moralmente, existem numa constante caminhada em direção à verdadeira felicidade.
Mas vamos nos abster em aprender o que ocorre neste plano espiritual em que nos localizamos agora e que é tutelado e governado por superiores espíritos desta e de outras tantas dimensões. Compreenda que, fisicamente, a única diferença entre nós e os espíritos encarnados é o corpo mais materializado que vestem. E este aqui? Perguntei, indicando o meu próprio corpo. Vou lhe explicar. Na verdade, tudo o que existe no universo é constituído pelo fluido cósmico, também chamado de fluido universal, que nada mais é do que o elemento primordial de tudo. Esse fluido universal, na verdade, é o plasma divino, o hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como se fossem peixes no oceano. Perdoe-me a interrupção, irmão Ulisses, mas gostaria de saber se os espíritas, aqueles que frequentam os centros espíritas na Terra, sabem disso. Os que estudam a doutrina espírita sabem, pois possuem literatura fidedigna a respeito, tais como as obras básicas de Allan Kardec e toda uma coleção de nosso irmão André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier. Inclusive tudo isto que lhe falei, encontra-se muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E esse fluido universal a tudo constitui, inclusive os próprios átomos, seus elétrons, prótons e nêutrons. Sim. O que ocorre, Soares, é que tudo o que existe na Terra, no plano dos homens, que é formado por átomos que, por sua vez, são constituídos pelo fluido universal, possui a característica de uma determinada vibração, uma determinada frequência própria daquele plano. No nosso caso, tudo o que existe aqui neste plano espiritual também é formado por átomos, só que em faixa vibratória diferente, em frequência diferente, mas que, na verdade, ainda não deixa de ser matéria, só que em outra dimensão, se dessa maneira lhe facilita o entendimento. Estou entendendo. Mas o irmão disse que existem outros planos espirituais, sim, e também em outras de diversas faixas vibratórias, de acordo com a evolução dos espíritos que os habitam. Quando um espírito reencarna, ele nasce no mundo material da Terra vestindo um corpo mais denso que o seu perispírito. Fale-me mais sobre esse perispírito. O perispírito, também formado pelo fluido universal, nada mais é do que o corpo espiritual, ou seja, o corpo que temos no plano espiritual. É esse corpo que você e eu estamos envergando e ele varia, como já disse, de acordo com a faixa vibratória na qual está situado, ou seja, em planos mais evoluídos ou mais elevados ele possui uma vibração mais, digamos assim, sutil. Da mesma maneira, em planos inferiores, ele possui uma vibração que o torna mais denso, mais pesado. Quando um espírito reencarna, o perispírito sofre um tipo de restringimento como se fosse uma semente que, inserindo-se no óvulo fecundado, irá promover o desenvolvimento do feto, cópia que de seu próprio perispírito. Melhor dizendo, o corpo material que abriga o espírito encarnado obedece à forma e características delineadas pelas informações contidas no perispírito que, por sua vez, já obedeceu a uma programação vinda de sua bagagem espiritual. Essa bagagem leva em consideração todas as informações registradas no espírito, em consonância com as leis de causa e efeito, fruto das ações do passado que definirão uma linha mestra para os seus passos no futuro, logicamente, modificáveis pelo seu livre-arbítrio. Dessa maneira, fácil de se entender que o corpo terrestre nada mais é do que uma cópia do perispírito e que este é o elemento que une o espírito ao corpo. Quando o espírito desencarna, ele continua a possuir o corpo perispiritual que, conforme a graduação moral atingida, o situa em planos condizentes com faixa vibratória desse corpo. Inclusive carregando consigo as moléstias e deformidades que adquiriu quando encarnado. Na maioria das vezes, sim. Vou tentar explicar-lhe de uma maneira bem simples. As doenças ou deformidades, se congênitas, geralmente provêm das informações do próprio perispírito e que refletir-se-ão no corpo terreno, já que este nada mais é do que uma cópia do primeiro. As adquiridas, posteriormente, sejam doenças ou deformidades, refletir-se-ão, por sua vez, no perispírito, podendo-se afirmar que boa parte delas eclodem de dentro para fora. São as denominadas psicossomáticas, ou seja, são fruto de sentimentos daninhos como a inveja, a cobiça, o ódio, o egoísmo que, além de prejudicarem o espírito moralmente e de prejudicarem a outrem,
Pelas suas consequências, em muito comprometem fisicamente o perispírito, nos mais variados órgãos fisiológicos, como pulmões, fígado, rins, estômago, encéfalo, etc. Que, por sua vez, ocasionarão o mesmo prejuízo ao corpo mais materializado. Em alguns casos, quando o espírito encontra-se em estado de evolução mais sublimada, os problemas corpóreos, de ordem, muitas vezes, expiatórias, não chegam a comprometer o corpo espiritual, principalmente se esses males não tiverem tido como causa a culpabilidade desse espírito. Outras tantas vezes, após o comprometimento do corpo espiritual, essas sequelas podem ser dissipadas, tendo em vista a nova postura moral propiciada pelo livre-arbítrio. E existem deformações muito horrendas no plano espiritual. Sim, e muito bem lembrado, Soares. Na verdade, o perispírito, como você já deve ter percebido, é bastante plasmático, podendo tomar as mais diversas formas, ou comandadas pela própria mente do espírito ou obedecendo, sem o seu controle, ao grau de desenvolvimento moral que detém. Por esse motivo, casos há em que, dentro dos padrões de beleza externa considerados por nós, um espírito de rara beleza, quando encarnado, poderá apresentar-se incrivelmente deformado em sua estrutura corporal e fisionômica, após sua desencarnação, ao passo que muitos com disforme aparência física, poderão no mais além, exteriorizar a personificação do belo, fruto de suas vibrações mais sublimes e nobres. Irmão Ulisses, você falou sobre confecção de roupas, de equipamentos e uma grande curiosidade surgiu-me agora. Como os espíritos desencarnam. Quando um espírito desencarna, seu corpo perispiritual, como já lhe expliquei, possui uma forma, uma aparência, de conformidade com os reflexos de seu corpo físico e, também, aparentando as suas vibrações mentais positivas ou negativas. Da mesma forma, sua aparência, no que concerne ao seu vestuário, poderá refletir essas mesmas vibrações, vindo plasmadas como um apêndice de seu perispírito. Isso pode ocorrer, também, de acordo com uma ideia, presente em seu íntimo, a respeito das roupas que ele gostaria de estar utilizando ou, mesmo, levando ele em consideração, a visão que teve de suas últimas vestimentas, sejam, por exemplo, os pijamas utilizados no hospital, sejam as vestes vistas por ele durante o seu próprio sepultamento. Poderá, ainda, ser obrigado a utilizar-se de trajes fornecidos por entidades malévolas que comandam regiões trevosas, ou mesmo, sofrer deformações plasmáticas através da hipnose constritora. Entendi, mas e quanto às roupas que são confeccionadas aqui nesta colônia de socorro? Seria por uma questão de uniformização? Não poderiam ser plasmadas também? Em primeiro lugar, tanto as vestes como todos os outros elementos por nós confeccionados, obedecem a padrões estruturais mais efetivos do que algo plasmado mentalmente nesta faixa vibratória em que se encontra esta colônia, além do que, favorece o espírito, ainda em baixo grau de evolução, na sublime prática do trabalho, tão importante para o seu aprimoramento, no esforço dirigido à construção do bem comum. Entendo. Bem, Soares, tenho agora que continuar o meu trabalho. Procure descansar. Amanhã de manhã receberá a visita de Flávio que o levará para conhecer as demais dependências deste hospital e alguns setores desta colônia, assim como apresentará ao diretor de nossa escola, a qual brevemente poderá frequentar. Deus lhe pague, irmão Ulisses, por tanta atenção para comigo. Farei o possível para não decepcioná-lo. Tenho plena certeza disso, querido irmão. 5. Entre, Fernando. Convida seu Getúlio, pai de Hermínia. Há quanto tempo, meu rapaz? Que alegria em revê-lo. Como está passando o senhor? Responde Fernando, abraçando-o efusivamente. Gostava muito daquele homem que também nutria um grande carinho por ele e que sentirá muito quando do rompimento de seu namoro com a filha. Ainda continuam abraçados quando entram na casa. Ivone. Ivone. Venha ver quem está aqui. Quem veio nos visitar. Hermínia. Hermínia, minha filha, vem até a sala, chama Getúlio, com entusiasmo, a esposa e a filha que se encontram no pavimento superior daquela mansão onde moram, ladeada por enormes árvores no lado interno dos altos muros que a cercam. Jonas, o segurança, da guarita do portão de entrada, acompanha-os satisfeito, pois aprenderá a gostar de Fernando que,
por algum tempo, havia frequentado aquela casa com certa frequência. Fernando, exclamam, quase em uníssono, Ivone e Hermínia do alto do mezanino, após saírem de seus quartos, atendendo ao apelo de Getúlio. Descem as escadas rapidamente e Dona Ivone é a primeira a alcançar o rapaz, abraçando-o alegremente, enquanto Hermínia fica aguardando a sua vez, toda sorrisos, a externar a sua indisfarçável alegria. Que bom que você veio, Fernando. Já estava com saudades. Minha filha contou-me a respeito do baile, comenta Dona Ivone, também aparentemente satisfeita com aquela visita, pois queria ver a filha feliz novamente e sabia o quanto ela ainda amava o jovem. Oh, sim, conversamos muito ontem. Mas a que devemos o enorme prazer de sua visita? Pergunta seu Getúlio. Vim buscar alguns livros que Hermínia prometeu arrumar-me e talvez conversar um pouco. Um pouco? Não. Você vai ficar para o almoço, afirma a moça, pegando Fernando pelo braço e fazendo-o sentar-se num sofá, acomodando-se, logo em seguida, ao seu lado. Seu Getúlio e Dona Ivone os imitam, sentando-se em poltronas defronte deles. Sentimos muito a sua falta. Penso que faz mais de um ano que não o vemos. Inclusive, quando seu pai faleceu, eu e Getúlio estávamos na Europa. Aliás, para dizer a verdade, chegamos no dia do sepultamento, porém à noite. Hermínia foi quem nos informou, pois esteve presente no funeral. Pensamos em fazer-lhe uma visita, mas infelizmente, você sabe, meu marido é muito ocupado e fomos prorrogando, até que... Bem, você está aqui hoje e estou muito satisfeita em vê-lo, assim, também. Ainda sinto muitas saudades do velho, Dona Ivone. Éramos muito ligados, a senhora sabe. Você mora sozinho? Sim, seu Getúlio. Não tive coragem de mudar-me da casa onde sempre morei. Poderia, pelo menos, convidar algum amigo para morar com você. Já pensei nisso, mas temo não adaptar-me, sabe? Prefiro continuar morando só. Mas pretende casar-se um dia, não? Pergunta propositalmente Dona Ivone, na intenção de perscrutar as intenções atuais do rapaz. Talvez, Dona Ivone. No momento, não tenho compromisso com ninguém. Hermínia sorriu intimamente ao ver confirmarem-se suas esperanças de que Fernando não estivesse namorando. Porém, o que ela não sabe é que o rapaz, nesse dia, levantara-se mais apaixonado ainda pela jovem misteriosa e que havia permanecido, por mais de uma hora, a contemplar as fotos que dela tirara. Por que sentia tão forte o sentimento por alguém que vira por uma única vez? Pensava todos os dias, principalmente nos momentos em que percorria aquele shopping e suas imediações, intentando encontrá-la novamente. Quase o conseguira no baile, mas não teve sorte. E o que faria quando conseguisse realmente encontrá-la? Deveria falar-lhe? Ou deveria apenas segui-la para saber onde morava, onde trabalhava ou o que fazia? E desesperava-se quando lhe assaltava uma dúvida, cada dia mais fortemente. Seria ela casada ou teria um namorado que amasse tanto quanto ele amava? Hermínia disse-me que você está interessado em aprender a doutrina espírita. Por causa de seu pai, Fernando? Sim, seu Getúlio. Como disse a Hermínia, não consigo conformar-me com a morte de papai principalmente pelo fato de não saber o que lhe poderá estar acontecendo ou onde poderá encontrar-se. Fico angustiado com essas interrogações. E por uma feliz coincidência, Hermínia contou-me sobre o seu novo ideal, a doutrina espírita, e que há uma chance de eu comunicar-me com papai, através de um trabalho mediúnico. Pode ser, concorda Dona Ivone. Tenho certeza de que conseguiremos, mamãe. Mas para tanto, necessito, pelo menos, ter uma base, um pouco mais de conhecimento sobre essa doutrina para poder entender o que pode estar acontecendo com o papai daí, então, tentar uma comunicação. Por esse motivo é que vim até aqui. Hermínia prometeu emprestar-me alguns livros a respeito do assunto. Hermínia abraçou com muito amor essa doutrina dos espíritos e pretende divulgá-la através do teatro. Ela já deve ter dito isso a você. Sim, ela falou-me. E a senhora e seu Getúlio? Também acreditam no espiritismo. Tenho lido alguns livros que Hermínia me indica e, sinceramente, tenho gostado muito. Vejo muita clareza em seus ensinamentos e muita lógica e justiça. Pelo menos,
Até agora, não consegui encontrar em outra religião todas as respostas que a doutrina espírita oferece. Getúlio também tem lido, apesar de bem menos, por exclusiva falta de tempo. Ele é muito ocupado. Bom dia para todos. Cumprimenta rapidamente um moço de pouco mais de 20 anos que passa pela sala e dispara pela escada em direção ao andar superior. É Regis, irmão de Hermínia. Regis, chama a Dona Ivone, embaraçada, não viu quem está aqui? É Fernando. Oi, Fernando, cumprimenta sem entusiasmo algum, na verdade de maneira bastante enfadonha, como quer cumprir uma obrigação imposta a ele, ali, naquela hora. Tudo bem, Regis? Pergunta Fernando, também visivelmente embaraçado com a situação. O rapaz limita-se a fazer um sinal de positivo com o polegar para cima, continuando a subir as escadas. Desculpe meu irmão, Fernando. Ultimamente ele anda um tanto estranho, sabe? Percebi, mesmo. Antigamente éramos tão amigos. Não sei o que tem esse rapaz, lamenta-se seu Getúlio. Não lhe falta nada, nem mesmo carinho, pois somos uma família muito unida e até muito alegre. Já tentei conversar com ele na tentativa de fazê-lo abrir seu coração, expor os seus problemas, mas ele diz que não tem nada, disfarça e foge do diálogo. Também não consigo descobrir o que se passa com ele. Regis sempre foi uma pessoa bastante amável, extremamente educada e, de repente, parece estar constantemente mal-humorado, com o pensamento longe da realidade. A gente fala e parece que ele não ouve. Tem-se que repetir tudo. Inclusive nos estudos parece-me não estar mais indo tão bem, como antigamente. Não sabemos mais o que fazer, Fernando. Ele não tem amigos, Dona Ivone? Sinceramente, não sei. Antigamente ele possuía vários colegas que frequentavam muito nossa casa, mas aos poucos foram se distanciando. E se vocês os procurassem para saber por que motivo se afastaram? Talvez consigam descobrir alguma coisa. É uma ótima ideia, concorda Getúlio. Talvez esse seja um caminho. Também acho. Você conhece os antigos amigos de Regis, Hermínia? Alguns, mamãe. Se a senhora e papai concordarem, poderei tentar descobrir alguma coisa. Também achei muito boa a ideia de Fernando. Se precisarem de alguma ajuda, sabem que podem contar comigo. Realmente, notei que ele mudou muito. No passado, sempre fazia festas quando me via. Sabe o que me parece, Fernando? Sinto que ele quer romper com tudo o que lhe diz respeito ao passado. Não penso assim, minha filha. Pois eu penso, mamãe. Pode notar, ele foge de todos nós, de todos os seus antigos amigos e ninguém consegue viver sozinho, sem outras pessoas. É muito difícil. Por isso penso que ele deve ter outros amigos que não conhecemos e acho que devemos tentar descobrir quem são. Estou de pleno acordo com Hermínia, concorda seu Getúlio. Aliás, já pensei até em contratar alguém para vigiá-lo e ver o que faz. Vigiá-lo, Getúlio? Exclama, surpresa, Dona Ivone. Isso mesmo, Ivone. Conheci muitos pais que por não se preocuparem ou se preocuparem tarde demais, acabaram perdendo os seus filhos, muitas vezes no vício ou com más companhias e eu não quero correr esse risco. Como já disse, tentei conversar com Regis, mas sem sucesso. Dessa maneira, não vejo outra alternativa. Então espere, papai, eu conversar com seus antigos amigos. Tudo bem, concorda seu Getúlio com um semblante bastante preocupado. Dona Ivone que, até o momento de o filho chegar estava alegre e expansiva, agora enxuga furtiva a lágrima e tenta disfarçar com um sorriso. Fernando sente-se embaraçado por toda aquela situação e tenta desvencilhar-se quanto ao convite de ali permanecer para o almoço, o que lhe é peremptoriamente negado por Dona Ivone, que desculpa-se pelo assunto desagradável, ao mesmo tempo em que lhe promete um dia diferente e ameno em seu lar, o que faz o moço aceitar, principalmente pelo tom de súplica da senhora e de seu Getúlio. Bem, vocês dois fiquem conversando aqui na sala que vou providenciar para que o almoço saia contento. Você vem comigo, Getúlio? Convida com a intenção de deixar os dois jovens sozinhos. Vou, sim. Com licença, Fernando. Ficando a sós, Hermínia tenta deixar o rapaz à vontade.
Não fique constrangido, Fernando. Sei que tudo será resolvido. Meu irmão é um moço muito bom e tenho plena certeza de que tudo isso não passa de algum contratempo em sua vida, talvez algum amor não correspondido ou mesmo alguma perturbação em seus estudos. Acho que papai esteja até exagerando nessa ideia de vigiá-lo. Tomara que sim, Hermínia, e, como já disse, se precisarem de mim para alguma coisa, terei imenso prazer em auxiliar. Mas vamos falar de coisas positivas, agora, como por exemplo, a de que tenho uma grande intuição de que iremos contactar com seu pai. O semblante de Fernando desanuvia-se com as palavras da moça. Você acha mesmo? Já viu acontecer isso outras vezes, com outras pessoas? Sim. Quer dizer, não precisamente no centro espírita que frequento, mas sei de outras casas em que isso é bastante comum. E por que não no centro que frequenta? Hermínia pensa um pouco antes de responder. Talvez pelo tipo de trabalho que é realizado lá. Não entendo. Bem, o dirigente do meu centro, seu Armando, não costuma invocar contatos com espíritos pré-determinados. Ele simplesmente atende aos que lá vão por livre e espontânea vontade, alguns na intenção de nos comunicar mensagens de otimismo e de amor, outros, à procura de auxílio por acharem-se ainda desorientados, após a desencarnação, outros tantos, compulsoriamente levados por espíritos elevados, com o intuito de socorrê-los. Porém, conheço alguns locais de trabalho onde os dirigentes conseguem entrar em contato com espíritos que eles solicitam a presença. E o que seu Armando diz a respeito desse outro tipo de trabalho? Ele tem algo contra? Bem, diz ele que não devemos solicitar a presença de determinado espírito, pois acha que a iniciativa da comunicação deve partir do plano espiritual. E você não pensa assim? Ainda não possuo uma opinião formada a respeito e já participei de outros tipos de trabalho onde os médiuns são pessoas extremamente sérias e que realizam um intercâmbio, sendo que a iniciativa parte deste lado e vi comprovações muito convincentes entre fatos anunciados pelos espíritos comunicantes em que os familiares concordaram plenamente, alicerçando, dessa maneira, a veracidade da comunicação. E é nesse tipo de trabalho que iremos. Sim, mas temos que ter um pouco de paciência, pois existe uma fila de pessoas aguardando uma oportunidade e teremos, obviamente, que aguardar a nossa vez. Colocarei o seu nome na lista de espera. Quando nos chamarem, faremos o pedido. E enquanto isso, peço-lhe que estude a doutrina espírita, pois sei que está muito interessado e sei também que lhe fará um grande bem, assim como fez a mim. Além do mais, é importante que conheça o mecanismo do intercâmbio espiritual para poder entender melhor o que ocorre, assim como entender os diversos tipos de comunicação que, porventura, venham a ocorrer. Agora, gostaria de lhe confessar algo. Fale. Tenho muita vontade de comunicar-me com meu pai, mas tenho um pouco de medo. Medo? Medo de seu pai? Não propriamente dele, mas de que ele não esteja bem, você compreende? Você acha que existe a possibilidade de ele não estar bem? Não sei, Hermínia. Seria muito difícil, para mim, descobrir que ele possa estar sofrendo no plano espiritual, talvez revoltado com a morte de seu corpo. Sei lá. Coisas desse tipo. Preste atenção, Fernando. Se porventura seu pai estiver com muitas saudades ou qualquer outro tipo de problema, acredito que o melhor a fazer é tentar auxiliá-lo e isso, o coordenador do trabalho vai fazer, mesmo que sejam precisas muitas reuniões, muitas comunicações, muito diálogo. Não se preocupe com isso. Fique tranquilo. Tudo dará certo. Espero que sim, Hermínia. Nesse momento, Dona Ivone vem chamá-los para almoçar, levando-os a uma sala contígua onde sentam-se os quatro a uma longa mesa, coberta com alva toalha de rendas, deixando um lugar vago para Regis que, apesar de avisado, não desce de seu quarto. Sem exteriorizarem nenhum esboço de contrariedade pela ausência do filho, no intuito de não causarem mais nenhum constrangimento a Fernando, Dona Ivone e seu Getúlio autorizam a doméstica a servir a comida. Mesmo assim, percebendo que Fernando não se encontrava muito à vontade, Hermínia afaga-lhe os cabelos carinhosamente, na tentativa de descontraí-lo, o que, infelizmente, deixa-o um pouco mais tenso pelo fato de saber,
conforme declarado pelo amigo Álvaro, que a moça ainda o ama e não quer que ela alimente ilusões com respeito a isso. Questiona-se, então, sobre a atitude de tê-la procurado a fim de satisfazer o desejo de comunicar-se com o pai. Talvez teria sido melhor se tivesse procurado uma outra pessoa. Tão absorto está com seus pensamentos, que não percebe quando Dona Ivone lhe oferece uma taça de vinho. Fernando, mamãe está falando com você. Oh, desculpem-me, Dona Ivone, desculpem-me, estava distraído. Você me parece um pouco preocupado, Fernando, comenta seu Getúlio. Por favor, sinta-se como se estivesse em sua própria casa e não fique constrangido com as maneiras de meu filho. Por favor. Obrigado, seu Getúlio, e mais uma vez, desculpem-me. A propósito, esta carne está uma delícia. Fico feliz que tenha gostado e gostaria que, diz Dona Ivone, interrompendo as palavras ao ouvir gritos à porta de entrada da casa, percebendo-se também a voz da empregada, que parece estar tentando acalmar os ânimos de alguém que continua a esbravejar. Acalme-se, moça, por favor. Você não está em sua casa. Meu patrão não irá gostar disso. Patrão? Quem é o seu patrão? Aquele moleque do Regis. Por favor, moça, peço-lhe que fale mais baixo. Por favor. E aguarde aqui que vou chamar a minha patroa para vir atendê-la. Não é preciso chamar ninguém, não. Diga-me onde está o Regis, que irei até ele. Mas o que está acontecendo aqui? Pergunta rispidamente seu Getúlio que, num salto, levanta-se da cadeira e alcança a sala. Deixe, papai, que eu atendo. É coisa minha, grita Regis do alto do mezanino, descendo rapidamente as escadas e dirigindo-se à porta da rua. É coisa minha. Pode deixar. Ah, você está aí. Finalmente. Pensou que pudesse se esconder de mim? Eu lhe disse que viria até aqui. Como conseguiu entrar? Seu porteiro é muito ingênuo, mais do que fui com você. Venha, ordena Regis, apanhando a moça pelo braço e tentando levá-la para fora da casa. Não. O que eu tiver que falar, talvez seja melhor falar na frente de seu pai. Por favor, Esther. Vamos conversar lá no jardim. Por favor. Prometo-lhe que vou resolver o seu problema. O meu problema? O nosso problema. Do que se trata, Regis? Pergunta-lhe o pai, enquanto Dona Ivone e Hermínia, que já se levantaram da mesa, entram também na sala de estar. Somente Fernando continua sentado, de costas para a porta de entrada, limitando-se a ouvir o que falam. Nada, não, papai. Não se preocupe. Por favor, volte para o almoço. Mamãe, Hermínia, vocês também, por favor. Não, meu filho, refuta seriamente Getúlio. Quero saber do que se trata. Quem é a moça? Uma doida, pai. Uma doida? Estou correndo risco de vida por sua causa e agora me diz que sou uma doida? Pare de fazer escândalo, Esther, e vamos lá para o jardim. Ao toque da campainha de um interfone, a empregada atende e corta a conversa entre Regis e a moça. Dona Ivone, o porteiro diz que está lá fora um homem de nome Carlos e que insiste em entrar. Diz estar procurando por Esther e pelo seu Regis. Carlos aqui? Pergunta grandemente assustada a moça. Regis, por favor, Carlos não pode encontrar-me aqui e você sabe o porquê. Precisa esconder-me. Você aí, moça, diz, dirigindo-se à empregada a traço. Diga que Regis não está aqui, não existe ninguém aqui com o nome de Esther. A empregada não sabe o que fazer e olha para Dona Ivone, aguardando uma ordem sua. Quem é Carlos, filho? Não me faça perguntas agora, mamãe, e ordene para a empregada que obedeça. Faça o que Regis lhe pede, Maria. José Luiz, diga a esse senhor que Regis saiu e que não há ninguém aqui com o nome de Esther, diz a empregada ao porteiro, que lhe pede que aguarde no interfone. Alguns segundos se passam. O quê? Sim. O homem diz que viu a moça entrar aqui e insiste em falar com Regis. Um momento. Seu Regis. Já ouviu o que disse, Maria? Esther, acho melhor esconder-se mesmo. Vou lá fora falar com Carlos e já volto. Faça o que mando. Sim, concorda a moça, assustada, quase que correndo em direção à escada,
a qual sobe de 2 em 2 degraus, enquanto o moço sai da casa em direção à portaria da mansão. Alguém poderá dizer-me o que está acontecendo? Hermínia, você sabe do que se trata e quem são essas pessoas? Não, mamãe. Nunca vi essa moça e não conheço nenhum Carlos. Pois vá até o quarto de Regis e descubra com ela o que está acontecendo. E eu vou até a portaria, informa Getúlio, saindo no encalço do filho. Fernando, por sua vez, que permanecera sentado até aquele momento, apenas ouvindo o que se passava, levanta-se e vai até a sala onde ainda se encontra a Dona Ivone. Algum problema? Pergunta. Não sei, Fernando, mas algo de muito estranho está acontecendo aqui. 6. Sua aura está bastante equilibrada, Soares, e, por conseguinte, sua saúde também, tanto a física quanto a mental, informa Flávio, satisfeito, após acurado exame. Fico contente por isso e bastante agradecido, pois é fruto de todo o cuidado que estão me dispensando. Sinto-me realmente bem melhor quanto ao desespero que sentia ontem. Será que hoje poderei levantar-me e caminhar um pouco, a fim de conhecer o hospital? Faremos isso daqui a pouco, Soares. Graças a Deus, mas você falou em aura. Sim, todos nós possuímos o que denominamos aura, que reflete a nossa situação psicossomática. Já ouvi falar disso, mas não possuo muito conhecimento a respeito. É muito simples. O irmão Ulisses já deve ter lhe falado sobre o fluido universal que constitui todo o universo, inclusive nosso perispírito e também o corpo carnal que detínhamos quando encarnados. Sim, ele explicou-me. Pois bem, em princípio, o espírito encarnado possui uma aura, com vibrações características, provenientes do campo magnético do espírito-mente, do perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo, e do próprio corpo que possui. Como o próprio nome já esclarece, essa aura é de natureza eletromagnética, sendo que suas vibrações irradiam-se em derredor do homem, a distâncias que podem ser de poucos como de muitos metros. Cada uma dessas vibrações possui coloração diferente, podendo-se visualizá-las, após um certo treinamento para isso, como é o meu caso ou, então, como parte das faculdades de espíritos mais evoluídos. No plano físico terrestre, algumas pessoas possuem a faculdade de visualizá-las, como mais uma especialidade mediúnica. Entendo, pois bem, essa aura, por meio de suas vibrações, equilibradas ou não, reflete o estado, não só emocional, como também o estado de saúde dos corpos, através de suas cores, matizes e distensão de cada uma delas. E essa aura possui alguma outra função além de exteriorizar o nosso estado? Sim. Em ambos os casos, espírito encarnado ou desencarnado, a aura, quando equilibrada, faz o papel de verdadeiro escudo a proteger-nos das irradiações inferiores, como sentimentos de ódio, inveja, e ciúme, desejos de vingança que permeiam os nossos passos, em forma de ondas mentais, prontas a penetrar o nosso campo vibratório, se nos sintonizarmos com elas. É por esse motivo que todos nós, espíritos, em qualquer plano que estejamos, devemos sempre colocar em nossas mentes bons pensamentos, não é? Isso mesmo. Inclusive, essa aura, quando positiva, nos defende da influência de espíritos inferiores que, estando ao nosso redor, podem, inconsciente ou consciente e propositalmente, nos prejudicar com suas vibrações negativas e enfermiças, causando-nos grandes males, sejam de ordem mental ou material. E você conseguiu visualizar a minha aura? Sim, e fiquei satisfeito com o que vi. Continue assim, Soares, procurando emitir bons pensamentos e não se deixe envolver por sentimentos de tristeza ou de desânimo. E toda vez que se sentir abater por qualquer motivo que seja, procure elevar o seu pensamento a Deus, numa humilde prece, rogando auxílio e bênçãos. Pode ter absoluta certeza de que será auxiliado. A prece tem tanto poder assim. A prece, Soares, feita com humildade e, principalmente, com bastante fé, é a maior arma que o espírito possui contra as investidas do mal, tanto externo quanto aquele interno que abrigamos em nossos corações. E, quando digo fé, reporto-me não àquela fé cega a que muitos se apegam, através da qual imaginam que todos os seus desejos serão satisfeitos e que, quando não realizados, revoltam-se contra Deus e seus desígnios.
A verdadeira fé é aquela revestida de total confiança na justiça e bondade de nosso Criador, pedindo, confiante e ciente de que, por pior que possa nos parecer o curso dos acontecimentos, ainda é o que de melhor Ele pode nos oferecer para o nosso aprimoramento e a nossa evolução. Somente Deus, com todo o seu amor e